Veja, portanto, a relevância e a urgência de pregarmos esta primeira mensagem angélica. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Foi confiada a eles uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Isso está no livro Evangelismo, na página 119 e 120. Porém, queridos, o povo de Deus está se distraindo com tantas outras coisas, pregando sobre tantos temas e não pregando a mensagem de urgência e de relevância, que são as três mensagens angélicas, que diz aqui: nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Seja você, meu querido irmão, um pregador das três mensagens angélicas. Temer a Deus tem a ver com o que pensamos. É um apelo para vivermos, para agradarmos ao Senhor e colocá-lo em primeiro lugar em todos os nossos pensamentos. É uma atitude de obediência que nos leva a viver piedosamente. Essa mensagem do primeiro anjo também nos convida a dar glória a Deus, o que se relaciona com o que fazemos em todos os aspectos da nossa vida. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e vamos ver então os versos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O seu corpo não é seu, pertence àquele que o comprou com o seu próprio sangue, pertence a Jesus Cristo. Portanto, quando eu olho para o meu corpo, eu não posso pensar: eu sou dono de mim mesmo, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, eu bebo e como o que eu quero. Não. Se você pertence a Jesus Cristo, seu corpo, sua mente, tudo pertence a Jesus Cristo. E é isso que Paulo está dizendo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E o verso 20: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificar a Deus no nosso corpo é respeitar a mensagem que Ele nos deu, chamada de a reforma da saúde. A reforma da saúde tem sido desprezada. Ela está no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, ela está também no livro Temperança, está também no livro Ciência do Bom Viver, está também no livro Conselhos sobre Saúde. Todos estes livros exaltam a reforma da saúde. É a estratégia divina que nos mostra como cuidar deste corpo, como glorificar a Deus no nosso corpo, na nossa mente. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, nós lemos: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Deus tem uma mensagem diferenciada sendo pregada pelo movimento adventista. É a mensagem da saúde. É uma mensagem que nos diferencia, porque nós consideramos nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Portanto, Deus nos convida a deixar o alimento cárneo. Deus nos convida a abandonar todas as coisas que nos viciam, como café, como cafeína, qualquer outra droga, álcool ou cigarro, qualquer outro elemento que venha nos escravizar, destruir a nossa saúde. Deus nos convida a abandonar, renunciar, negue-se a si mesmo. Queridos, nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, respeitando e obedecendo a mensagem da saúde. O mesmo Deus que escreveu os 10 mandamentos, Ele escreveu também as leis da saúde. Desrespeitar as leis da saúde é tão sério aos olhos de Deus como desrespeitar qualquer um dos mandamentos da lei de Deus. Infelizmente, muitos abraçam somente um pedaço da mensagem adventista. Mas, queridos, o movimento do advento tem uma mensagem completa. E você e eu precisamos abraçar a mensagem por inteira. A mensagem da reforma da saúde faz parte da verdade presente que Deus deu para a sua igreja pregar neste tempo do fim e preparar um povo para a volta de Jesus.
Satanás fez com que a humanidade se esquecesse do sábado, porque ele sabe que esse dia é o centro da adoração a Deus como Criador. O sábado exalta Cristo como Criador e apela a todos em todos os lugares a adorar aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas. O sábado nos faz lembrar de Deus como Criador. E a mensagem da reforma da saúde nos ensina como glorificar a Deus no nosso corpo e na nossa mente, que pertencem a Deus. Não é comer o que eu gosto, não é comer e beber aquilo que me agrada. É o que Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, nós devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Amém. Na parte de quinta-feira, o apelo final de Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler Apocalipse capítulo 14, versos 8 em diante. Apocalipse capítulo 14 e os versos 8 em diante. Aqui nós vamos ter as duas últimas mensagens angélicas. Apocalipse 14 e os versos 8 em diante. Aqui nós lemos: e outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. A palavra Babilônia no Apocalipse aparece 6 vezes e significa Roma. Babilônia diz respeito à igreja de Roma, ao Vaticano. Queridos, a igreja de Roma ensinou todas as suas filhas, todas as suas ramificações religiosas, ensinou-as a também guardarem o primeiro dia da semana. Ensinou-as a crerem na imortalidade da alma, que não tem apoio nenhum da Bíblia, e também santificarem o primeiro dia da semana, que também não tem nenhum apoio bíblico. Todas estas filiações religiosas que obedecem o primeiro dia da semana como um dia santo e creem na imortalidade da alma são filhas de Babilônia. E queridos, assim como Babilônia, mãe, igreja de Roma, caiu, também todas as suas filhas caíram, porque estão bebendo do vinho da ira da sua prostituição. Por isso a mensagem do segundo anjo está dizendo: outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esta segunda mensagem não diz respeito somente à igreja de Roma, mas especificamente às filhas da igreja de Roma, que guardam os mandamentos papais. Esta é outra mensagem dura, pesada, mas que tem que ser pregada. Nós não acreditamos que todos os caminhos levam para o céu. Nós não acreditamos que todas as religiões do mundo levam para o céu. Não, queridos. João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus salva. Salvação em Jesus Cristo. Obediência aos mandamentos de Jesus Cristo. Aqui mesmo, em Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Queridos, não são todos os caminhos que levam para o céu. O caminho que nos leva para o céu é a fé em Jesus Cristo e também a obediência aos seus mandamentos. Aqui está no capítulo 14, verso 12. Portanto, o ensino de Babilônia, chamado de vinho de Babilônia, nós não deveremos beber dele. E agora a mensagem do terceiro anjo. Você encontra no capítulo 14 de Apocalipse, verso 9 em diante. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão. A besta mencionada aqui se refere à besta que subiu do mar. Em Apocalipse capítulo 13, verso 1 e 2, fala da besta que subiu do mar, que é o poder papal. Queridos, a besta que subiu do mar, o poder papal, tem um sinal de autoridade que ele impõe sobre o mundo. E todos os que recebem este sinal estão prestando homenagem e adoração ao poder papal. Qual é este sinal de autoridade papal? É o primeiro dia da semana como dia santo. Por isso, na encíclica papal Laudato Si, que tem 6 capítulos, são 5 primeiros capítulos falando de ecologia, e agora o 6º capítulo fala especificamente no parágrafo 237 da santificação do primeiro dia da semana. O mundo todo que assina o acordo da ecologia e aceita a encíclica papal, está também aceitando o primeiro dia da semana como dia santo, como um dia sagrado, no lugar do sábado bíblico.
Por isso, queridos, é importante nós entendermos quem é a besta do Apocalipse, o poder papal. Quem é a imagem da besta? É os Estados Unidos da América do Norte. Porque os Estados Unidos da América do Norte, eles estão usando sua influência e poder no mundo para implantar a nova ordem mundial. E a nova ordem mundial não é outra coisa senão colocar o mundo todo sob o poder papal, para que o Papa reine e domine sobre tudo e sobre todos, estabelecendo o domingo como dia de guarda no lugar do sábado. Queridos, por isso diz aqui na terceira mensagem angélica, verso 9: e seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, ou seja, o poder papal, e a sua imagem, Estados Unidos da América do Norte, aceitando o sinal que os Estados Unidos imporá em homenagem ao Papa, aceitando o decreto dominical, uma lei que terá que apelar para o governo para ser imposta, porque não tem nenhum apoio bíblico, então eles apelam para a lei do governo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, o domingo será imposto como dia obrigatório para ser guardado. E aquele que se negar a guardar o domingo não poderá nem comprar e nem vender. Mas o verso 10 traz a advertência para que você, meu querido irmão, para que não incorram neste pecado terrível de adorar ao poder humano e guardar as leis humanas no lugar de adorar a Deus e guardar os mandamentos de Deus. Veja, portanto, as consequências horríveis que vão vir sobre aqueles que adorarem a besta e a sua imagem. Verso 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Está aqui, meus queridos, a advertência de Deus. Por isso é uma mensagem relevante, urgente para esta geração do tempo do fim. E Deus nos chamou para pregar esta mensagem. Impopular, não é agradável, mas é uma mensagem que Deus quer que seja pregada, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo. E esta mensagem do terceiro anjo não termina aqui no verso 10. Veja a mensagem do terceiro anjo ainda no verso 12. Aqui diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esta é a coisa linda da terceira mensagem angélica. Por quê? A mensagem do terceiro anjo começa fazendo uma advertência contra aqueles que adorarem a besta e a sua imagem e receberem o seu sinal, mas não termina aqui. Ela termina de uma forma linda, falando do povo de Deus agora no tempo do fim, do remanescente. Um remanescente que você está sendo convidado para fazer parte dele. E o verso 12 descreve, dizendo: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo que nos salva. E todos os salvos pela fé em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, eles terão alegria e prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Mandamentos estes que o Espírito Santo escreve na nossa mente e no nosso coração. E a mensagem do terceiro anjo ainda não termina no verso 12. Leia também o verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Queridos, nós sabemos que muitos dos filhos de Deus descansarão, vão dormir em Cristo antes da grande angústia qual nunca houve. Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Eles morrerão, eles estarão dormindo em Cristo, esperando a segunda vinda de Jesus Cristo. Nessa ocasião, a voz de Jesus Cristo vai despertar os que estão dormindo em Cristo. Filhos de Deus ressurjam, vão ressurgir glorificados. Por isso, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A terceira mensagem angélica, queridos, não termina aqui. Este sermão das três mensagens angélicas, que deve ser pregado pelos 144 mil mencionados aqui em Apocalipse capítulo 14, versos 1 até o verso 5. Fala especificamente dos 144 mil, que têm a ousadia e a coragem e o poder do Espírito Santo para pregar a mensagem dos três anjos. Eles não vão pregar somente até o verso 13, mas eles vão pregar também os versos 14 em diante, que fala da segunda vinda de Jesus.
E a mensagem termina de forma gloriosa dizendo, verso 14, e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, dizendo, lança tua foice, cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Jesus Cristo voltará. Voltará para fazer a colheita dos filhos de Deus, que serão arrebatados para o reino de Deus. Nós seremos levados para o céu. Nós vamos viver os 1000 anos com Jesus Cristo no céu. E queridos, esta é a bendita esperança que vibra dentro do nosso coração. Esta é a bendita esperança que nos mantém vivos, animados, reavivados, olhando para o céu e dizendo, é de lá que virá o nosso socorro, é de lá que descerá o nosso Salvador, Jesus Cristo, é de lá que virá a pedra lançada sem mão, que destruirá todos os reinos da terra e estabelecerá o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te conforte com esta mensagem, que Deus te ajude a pregar esta mensagem e que Deus nos prepare para a segunda vinda de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, é a minha oração. Amém.